Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Somente esses dois versos. E a gente vai conversar um pouco a respeito desse texto que nós usamos alguns domingos atrás, mas usamos os versos de 1 a 17, fizemos um resumo desses 17 versículos, e agora eu quero me fixar nesses dois versos de Colossenses, só lembrando que os estudos de célula também estão baseados no livro de Colossenses, portanto, a gente está enriquecendo aí o nosso conhecimento, então você aproveita isso para poder crescer no conhecimento da palavra também. Muito bem, deixe o texto aí aberto, Colossenses capítulo 3, os versos 12 e 13. A mensagem tem um tema: identidade e virtude. Identidade e virtudes. Por favor, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós, com muito temor, mas também alegria, estamos diante da Tua palavra, querendo que o Senhor fale com a gente. O Senhor já está fazendo coisas, está ministrando aos corações, e te agradecemos, e pedimos que o Senhor continue de maneira poderosa, tocando em cada um de nós, nos ministrando, nos curando, nos abençoando, mas também, ó Deus, nos carregando das convicções do Teu reino, do Senhor, de como devemos nos relacionar uns com os outros, mas também evangelizar, testemunhar, cumprirmos a nossa missão na terra. Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos nossos pensamentos e nosso coração, nossos sentimentos, e faz segundo o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Até o verso 11 do capítulo que é esse capítulo 3, Paulo vem dando vários conselhos e admoestações, orientações. Até o verso 11 tem uma lista de pecados que ele diz que é para nos desvestirmos, ok? Para eliminarmos da nossa vida. Mas a partir do capítulo 12, do verso 12, tem uma lista de virtudes. E, na verdade, no verso 12, tem uma lista de 3 detalhes relacionados à identidade e mais 5 virtudes. E eu quero destacar isso com você. Os 3 detalhes de identidade, virtudes, mas não exatamente, mas características da identidade de Cristo, do povo de Deus e do cristão, são os detalhes eleitos, santos e amados. Eleitos, santos e amados. Diz respeito à identidade do povo de Deus, à identidade de Cristo e à identidade do cristão. E depois mais 5 virtudes que eu quero passear com você, conversando, entrando e tentando compreender um pouquinho melhor as 5 virtudes que estão nesse verso 12. Tudo no verso 12. As 5 virtudes são compaixão ou ternos afetos de misericórdia, 2, bondade, 3, humildade, 4, mansidão e 5, longanimidade. A gente vai conversar sobre cada uma dessas palavras. Muito bem. Mas primeiro, com relação a eleitos, santos e amados, Paulo está dizendo dos crentes de Colossos: vocês são eleitos, vocês são santos e vocês são amados. Isso é muito interessante, porque essas características são características do povo de Deus, do povo hebreu, e os judeus, leitores dessa carta, muito embora em Colossos era uma cidade da Ásia,
e haviam judeus sim, mas não muitos. A maioria dos convertidos da cidade de Colossos eram gentios de cultura grega predominante, por causa da proximidade da Grécia ali, ficava a uns 180 quilômetros de distância de Éfeso, e Éfeso ficava quase no extremo oeste da Ásia, bem próximo do Mar Egeu, por isso bem próximo da Grécia, e recebia a influência da cultura grega ali. Mas Colossos também era uma cidade predominantemente de cultura grega, embora ficasse na Ásia. E esses leitores judeus, quando viram essas palavras do apóstolo Paulo, certamente fizeram uma associação que nós normalmente não fazemos, porque não temos essa informação. Mas agora você está sabendo, porque é o povo de Deus, o povo que saiu lá do Egito, é o povo que Deus separou em Abraão, para formar a nação de Deus, para formar o povo do reino. Amém? A nação que Deus separou ali em Abraão para formar o povo do reino, Deus chamava esse povo de eleito, santo e amado. Isso é muito interessante. Eu quero mostrar isso para você, indo para Deuteronômio capítulo 7, os versos de 6 a 8. Olha que interessante, Deuteronômio capítulo 7, de 6 a 8, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor. Deuteronômio é um texto de Moisés, ele escreveu o livro de Deuteronômio no final do deserto, né, dos 40 anos do deserto. Ele escreve o livro de Deuteronômio para a geração que entraria na terra prometida. É chamado de Deuteronômio porque é deuteronomos, deutero segunda, nomos lei, é o segundo livro da lei, pensando que o primeiro foi Êxodo. Então ele começa a escrever Êxodo, ele escreve Êxodo para o povo logo que sai do Egito. Então ele escreve o livro de Êxodo para toda a geração que saiu do Egito. Nos primeiros meses ele vai escrevendo o livro de Êxodo. Mas ele só vai escrever Deuteronômio no final dos 40 anos, talvez faltando 1 ou 2 anos, talvez, para a entrada da terra prometida. Moisés escreve o livro de Deuteronômio, fazendo uma revisão de tudo o que escreveu no livro de Êxodo, e ele faz uma revisão e ao mesmo tempo faz uma oratória. Ele reúne a geração dos novos e ele ensina e conta a história tudo de novo e escreve o livro de Deuteronômio, principalmente para a geração que entraria na terra prometida. É a lei revisada, de alguma forma, que ele faz isso. Então ele está dizendo para essa geração que entraria na terra prometida: vocês são um povo santo, povo eleito e um povo amado de Deus. Vamos notar essas 3 expressões aqui nesse texto de Moisés. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu. A palavra escolheu tem a ver com eleição, ok? Te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O povo hebreu, por causa dessas palavras de Moisés, sempre se via como o povo eleito, o povo santo e o povo amado do Senhor. Ok? Amém. Muito bem. Só que você vai para Lucas, agora, tudo que Deus preparou no seu povo, de alguma forma, está apontando para a pessoa de Jesus. Jesus é o eleito, Jesus é o santo e Jesus é o amado. Vocês estão comigo, gente? A gente já vai chegar em nós, tá? Mas você tem que entender o pensamento, como ele cresce, como ele se desenvolve aqui na palavra de Deus. Muito bem. Você vai para Lucas 9:35 e você encontra o seguinte texto:
E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É o Monte da Transfiguração. Ali Deus aparece, Deus Pai aparece, além de Elias e Moisés, eles conversam com Jesus, mas em dado momento, a voz do Deus Pai entra em cena, os apóstolos ouvem, os 3 apóstolos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, ouvem essa voz, e a voz diz: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Jesus é o eleito. E você vai para Marcos 1, 24, diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Quem estava falando isso? É lógico, Marcos é que está escrevendo, mas ele está escrevendo uma palavra que alguém falou. Quem é que falou isso? Foram os demônios, né? Foram os demônios. Jesus se aproximou de um endemoniado, os demônios se manifestaram e falaram com Jesus exatamente isso aí. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Né? Viestes para perder-nos? Já começou já a oprimir a gente? Né? Porque os demônios é que são oprimidos, né? A gente sempre pensa o contrário, mas é os demônios que são oprimidos por Deus, os demônios que são oprimidos pelos filhos de Deus, os demônios é que são oprimidos. E não o contrário. Amém, gente? Né? Por que ele se manifesta? Porque ele está oprimido. Porque ele quer ficar escondido. Enquanto ele está escondido nas trevas, ele está seguro e fortalecido. Mas quando a luz se aproxima, uma das reações que ele tem, por causa da opressão que a luz provoca nas trevas, é a manifestação. Então, quando um demônio se manifesta, é porque ele é que está oprimido. Aí isso abençoa a tua fé, para você exercer a autoridade e fazer o que você tem que fazer. Né? Muito bem. Vamos lá. Que temos nós contigo? Sabemos quem és, o Santo de Deus. Jesus é o Santo, porque Jesus é o Rei do reino, Jesus é o povo, Jesus é a videira verdadeira, Ele é Israel, Jesus é. Né? Aí você vai para Lucas 3, 22, e diz assim o texto: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É um texto referente ao batismo de Jesus, que é um dos poucos momentos em que você encontra a Trindade num só ambiente, num só momento. Né? Jesus presente, o Espírito Santo vindo em forma de pomba, um sinal, e o Deus Pai falando. E ele libera uma palavra: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Uma coisa é a gente ser amado por Deus, e a gente saber disso. Outra coisa é a gente dar prazer para Deus, ok? Nós sabemos que somos amados, e Deus poderia falar isso a teu respeito, mas Ele poderia falar a teu respeito: você, meu filho, me dá muito prazer. Por quê? Porque me obedece, porque anda na minha vontade, porque me glorifica, porque está colado em mim. Aí é outra coisa. Deus ama todo mundo? Claro, mas nem todos dão alegria e satisfação ao coração de Deus. Qual é o nosso propósito nesse sentido? De ser como Jesus. Eu sei que Ele me ama, mas eu quero dar prazer ao coração do papai. Eu quero andar colado nele, eu quero estar junto, eu quero agradar o coração dele. Um pai feliz, a gente sempre lembra disso. Um pai feliz é muito abençoador. Né? Um filho, se você... Quem é filho aqui? Todos somos filhos. Né? Né? Tudo bem, deixa eu começar de novo. Né? Vou começar de novo aqui. Quem é filho e o pai está aqui? O pai está aqui com a gente. Né? Ou o pai está em casa, mas está vivo ainda e tal. Né? Eu sou, meus pais estão vivos. Então, eu quero... um segredo... Oi, pastor? O filho que mora na casa dos pais. Muito bem, um segredo para você, filho: agrada o teu pai, deixa o teu pai feliz, obedece. Viu, Gustavo? Eu vi vocês falando, aproveitei, não consegui perder, né? Não perdi a oportunidade. Tá? Obedece o seu papai,
Viu, Maria Fernanda? Obedece seu papai e sua mamãe. Deixa o seu papai feliz, deixa a sua mamãe feliz. Um pai feliz é muito, muito abençoador. Deixa ele satisfeito com você. Ande em obediência. E você não reclama às vezes do seu pai, você não confia em mim. Meu amigo, confiança tem preço, você tem que conquistar ela com obediência e responsabilidade e competência. Você acha que confiança é assim? Você tem que conquistar a confiança do seu pai, da sua mãe. Você acha que você vai fazer o que você quiser e teu pai tem que confiar em você? Larga a mão, meu. Não é assim não. Você tem que andar, agradar ele, tem que obedecer o pai e a mãe. Deixa o teu pai feliz. É um segredo. Obedece, agrada ele, deixa ele satisfeito. Que todo pai feliz e satisfeito é extremamente bondoso, extremamente abençoador. Amém, gente? Vamos voltar aqui, tá? Só um parênteses, só para mexer com vocês um pouquinho. Muito bem. Aí, o Jesus é o amado. Jesus é, portanto, o povo de Deus é o eleito, o santo e o amado. Mas, de repente, no Novo Testamento, isso tudo está se referindo à pessoa de Jesus. Jesus é o eleito. Por isso, nós cremos na doutrina da eleição, claro que cremos, mas na forma que cremos na doutrina da eleição, Jesus é o eleito. E quem está em Jesus é eleito. Capite? Amém, gente? Então é simples, ele é o eleito, ele é o eleito. Quem aceita o chamado do Evangelho, quem aceita o convite do Evangelho, quem aceita a proposta de perdão e salvação na pessoa de Jesus Cristo, adere a Jesus, entra em Jesus, é batizado em Jesus. Hoje cedo na classe de integração falamos sobre o texto de 1 Coríntios 12, verso 13, quando fala que todos nós fomos batizados em um só corpo e foi-nos dado de beber de uma só água. Todos bebemos a mesma água. Nós mergulhamos num só corpo, é o corpo de Cristo, e foi-nos dado de beber uma só água, que é a figura do Espírito Santo. Nós mergulhamos em Jesus e Ele mergulha em nós. A gente mistura as nossas vidas. Amém? Ele se misturou comigo na minha humanidade quando encarnou. E agora, eu pela fé me misturo com Ele, na vida dEle. A vida dEle entrou em mim. Ele entrou na humanidade, mas a vida dele entra em mim quando eu aceito a mensagem de vida que ele propõe, a mensagem de vida que ele oferece, que é ele mesmo. Eu aceito isso, e quando eu aceito isso, ele entra em mim pessoalmente, e eu entro nele, e acontece uma mistura de vida, as nossas vidas se misturam. Amém, gente? Aí, ele é o eleito, eu sou o eleito. Ele é o santo, eu sou o santo. Ele é o amado, eu sou o amado de Deus. Eu sou tudo isso em Cristo, mas eu preciso estar em Cristo. Porque Jesus é tudo. Porque antes da cruz, toda a revelação da antiga aliança apontava para Jesus Cristo. E depois da cruz do Calvário, toda a história que se seguiu há 2000 anos, continua apontando para Jesus Cristo. Só que agora apontando para trás, porque a salvação começa na cruz. A salvação começa na cruz, você tem que passar pela cruz, você tem que se ver lá, você tem que admitir que é pecador, você tem que admitir que Ele morreu por você, você tem que admitir que você é o assassino de Jesus. Você é. Tem que passar pela cruz, passa pela morte, pela fé, experimenta a ressurreição, recebe vida lá. Mas agora, a gente aponta para o futuro também, porque há uma segunda vinda, Jesus voltará, e há uma eternidade a receber de herança. Nós já recebemos uma herança que aponta para a eternidade, para a segunda vinda, para um governo de Jesus, durante um período aqui na terra, exercendo governo pleno sobre todas as nações, para depois fechar a história com o julgamento definitivo do nosso inimigo, lançando o diabo, seus anjos, o inferno, no lago de fogo. Aí acaba essa história toda e a gente vive a eternidade com o Senhor. E quem acha que isso é chato, não entende nada. Quem acha que isso vai ser chato, vai ser monótono, ainda não entendeu como é que é andar com Deus.
Não tem monotonia andando com Deus. Não tem monotonia andando com Jesus. Não tem monotonia andando com o Espírito Santo. Monotonia está no pecado. O pecado é monótono. O pecado é chato. A maldade é chata. Agora, andar com Deus é novidade de vida todos os dias. É um dia novo todo dia. São novidades a todo instante. É possibilidade do novo. O novo de Deus. Quem anda com Deus tem sempre uma verdade. Ó, o que está à frente é maior e melhor. O que está à frente é maior e melhor. O que está à frente é maior e melhor. Você já acha que já chegou no topo? Você não chegou em nada. Porque o que está à frente é maior e melhor. Maior e melhor, maior e melhor, maior e melhor. É sempre assim com Deus. Com o pecado é sempre pior, pior, pior. Cadeia, mais peso, mais carga, mais culpa. Com Deus, não. Com Deus você voa. Com o pecado, você é bola de ferro no pé. 1, 2, 3, 4, meia dúzia, milhares de bolas de ferro no pé. Mas Jesus nos liberta e a gente voa. Voa como asas, como águia. A gente vai para cima, a gente vai para o novo. A gente entra em dimensões do novo todos os dias, todos os instantes. E se andar com Jesus, não há monotonia. Sempre é dinâmico, sempre é cheio de vida, cheio de poder, cheio de novidade. Nunca, nunca, nunca é monótono andando com Jesus. Aí a gente é tudo isso porque a gente está em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, essas virtudes são mencionadas em Paulo, elas são do povo de Deus, são de Jesus, e ele menciona isso em Colossenses 3,12, mas curiosamente atribuindo esses detalhes da identidade do povo de Deus e de Jesus ao povo cristão. Eu vou voltar a ler o texto, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. É muito lindo. Nós somos esse povo. Deus te escolheu. Deus te fez santo em Jesus. E Deus te ama. Isso é lindo demais. De ternos afetos de misericórdia, aí vem a lista das virtudes, que não são apenas virtudes. No texto de Colossenses, ele está falando para o povo de Colossos viver nessas virtudes. Pratique essas virtudes, viva esse negócio aí. Mas, ao mesmo tempo, essas virtudes são as virtudes de Jesus. Eu comecei o texto, falei, bom, vou listar essas virtudes e vou fazer uma aplicação dessas virtudes na nossa vida, mas quando eu comecei a estudar, começou a brilhar o texto, começou a crescer, o que mais pareceu ao meu coração, mais brilhou ao meu coração, é que isso é Jesus o tempo inteiro, é Jesus o tempo todo, é Jesus, tanto na identidade quanto nas virtudes. Essas virtudes, antes de o texto sagrado pedir para que eu as vivencie, essas são as virtudes do próprio Jesus para comigo. Não apenas virtudes da minha vida nas questões interpessoais para com o outro. Não, eu fui beneficiado com essas virtudes que elas vêm de Jesus Cristo. E eu quero passear por elas. Vamos conhecer essas virtudes um pouquinho. Primeiro, ternos afetos de misericórdia, que está ainda no verso 12. Ternos afetos de misericórdia. Essa palavra, ela poderia ser uma só, mas ela é muito carregada de sentido e significado. No original, ela é uma palavra só, mas ela tem pelo menos 3 raízes, então ela significa muita coisa. Por isso, na tradução para o português, ela foi traduzida desse jeito, ternos afetos de misericórdia. Precisou 4 palavras em português para traduzir uma única palavra do grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego, por causa da riqueza dessa língua. Ela conseguia expressar verdades profundas e poderosas a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho e tudo mais. Agora, olha que interessante, a ideia de compaixão, uma palavra só, compaixão, né? Veja Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos de misericórdia. Essa é a mesma palavra, entranháveis afetos de misericórdia. Vamos conhecer uma das palavras que faz parte aqui do sentido, do significado
dessa palavra no original. A primeira parte fala de entranhas, entranhas mesmo. Splagkanon, alguma coisa parecida com isso, não se preocupa não. Primeiro, essa palavra comunhão fala de comunhão de entranhas, entranhas e coração, basicamente, tá? As duas palavras que eu estou separando, entranhas e coração. Entranháveis afetos ou grandes afetos. Por que entranhas? Entranhas é tripa mesmo, aquilo que você tem aqui no teu ventre. Entranháveis afetos. Por quê? Porque havia um conceito antigo de que o ventre era a sede dos sentimentos. O ventre era a sede do amor, a sede da ira, da raiva e a sede dos sentimentos. Portanto, é a fonte, tudo vinha daqui, né? Daí você passa nervoso, tem dor de barriga, né? Tem uma relação, não é bem isso, né, doutor? Mas tudo bem, né? Mas há uma relação. Então, o que acontece? Entranháveis afetos é como se você fosse, se de fato fosse isso, se aqui fosse a sede dos nossos sentimentos, é como se a afeição entre os irmãos precisasse ser tão grande, tão intensa, que você embaraçasse suas tripas com a tripa do outro. Capite? Estão comigo? Eu sei que a figura ela é meio nojenta, mas é exatamente isso que o texto está dizendo. Tá bem? Exatamente isso, né? Entranháveis afetos, a fonte da tua afeição, a fonte do teu afeto, a fonte dos teus bons sentimentos, misture-se com o outro. E a outra palavra é coração, que está dentro da palavra misericórdia. Agora, eu vou falar disso e fazer uma aplicação. A palavra misericórdia, eu gosto muito da tradução do latim dessa palavra, que tem são duas palavras, miserere e cardia. Misericórdia, córdia é de cardia. Miserere é afeto, sim, mas tem a ideia de você colocar o seu coração na miséria do outro. Quando você mistura o seu coração na miséria do outro e você se compadece do outro, você sente a dor do outro, sente a luta do outro, sente a dificuldade do outro, e você mistura o seu coração, as suas afeições, seus bons sentimentos, boas intenções, atitude para fazer alguma coisa, você põe o teu coração na luta e na miséria do outro, isso é misericardia, misericórdia. É quando você verifica a luta do outro, a inaptidão do outro, a dificuldade do outro, a impossibilidade do outro e faz alguma coisa a favor do outro. Isso é o que Paulo está dizendo aqui, ternos afetos de misericórdia. Agora, meu querido, a misericórdia é o seguinte, misericórdia é quando você não faz o que a pessoa merece, ok? Você não faz o que a pessoa merece. A graça é quando você faz o que ela não merece. Você dá para ela um presente, a graça, você dá para ela um presente que ela não merece receber. A misericórdia é quando uma pessoa precisa de uma disciplina, precisa de uma condenação e você não dá. Você mistura a sua vida com a dor dela, com a dificuldade dela e você segura o seu braço. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele olhou para nós e viu que o pecado estava matando a gente. De fato, o salário do pecado é a morte. E Ele olhou para nós e nos amou. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Ele nos amou quando éramos idólatras. Ele nos amou quando éramos rebeldes. Não importa a nossa condição, os olhares de Deus para conosco sempre serão olhares de amor. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho do pecado, não importa a grandeza da maldade que alguém praticou, os olhares de Deus sempre serão olhares de amor.
Agora preste atenção, os olhares de amor de Deus para comigo e para com você, fizeram com que Ele enviasse Jesus para nos resgatar. A mensagem do Evangelho é uma oferta de perdão e salvação. Não significa que se a gente não aceitar a única oferta que vai resolver o problema, que é Jesus Cristo, nós não seremos condenados. Quem não receber o remédio que Deus está oferecendo, quem não receber a oferta de perdão e salvação que Ele está oferecendo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, seremos condenados. Não tem meio termo. Ah, mas Deus é tão bom, não vai deixar. Ei, não é assim. Aí que está o negócio. Deus conjuga o seu amor e a sua justiça. Por causa do seu amor, Ele resolveu criar um plano de salvação e ofereceu para todos nós. Mas por causa da sua justiça, quem não aceitar o plano salvífico de Deus vai ser condenado. Amém, gente? Nós fomos alcançados pela misericórdia, não importa o tamanho do pecado que a gente cometeu, quantos erros nós cometemos, as maldades que praticamos, as injustiças que praticamos, os roubos que praticamos, as mentiras que praticamos, as ofensas que praticamos, não importa o tamanho da maldade, da ruindade de cada um de nós. Quando Deus olha para você, Ele te ama, e Ele fala, filho, eu quero ajudar você a resolver essa parada aí. Jesus foi para a cruz. Eu te olhei com misericórdia. E Ele se misturou com a nossa miséria. Deus pôs o seu coração na nossa miséria. Ele pôs Jesus na raça humana. Jesus encarnou, se esvaziou da sua glória, assumiu a nossa humanidade, passou pelo que passou, quando na cruz havia uma carga de iniquidade que era somatória de todos os pecados e todas as iniquidades de toda a raça humana, de todos os tempos, sobre Jesus. Um humano não suportaria tal pressão, por isso Ele suou sangue no Getsemane. A carga já estava vindo sobre Ele gradualmente, mas maximizou na cruz do Calvário é quando estava acontecendo a maior carga de pressão, que é a somatória de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. Pecado, um ato de transgressão. Iniquidade, o pecado que você herdou do seu pai, da sua avó, do seu bisavô, do seu tataravô, até chegar em Adão. A iniquidade é a herança de pecado da raça humana. E pecado é aquilo que você pratica, que nós praticamos. Um ato de transgressão. E a iniquidade é a herança. Ok? Jesus pegou tudo isso, veio tudo sobre Ele. Ele não tinha pecado, mas veio tudo sobre Ele. Ou seja, Ele se misturou com a nossa miséria. E porque se misturou com a nossa miséria e tomou para si a nossa miséria, Ele teve que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Só que Ele morreu não por causa do pecado dele, porque Ele não tinha, morreu por causa do meu. Morreu por causa do seu pecado. Isso é misericórdia. Isso é colocar o coração na miséria do outro. Ele fez isso comigo e com você. Amém, gente? Isso é uma boa notícia? Isso é bom de saber, de lembrar? Mas agora, o texto sagrado fala assim, exerça misericórdia para com os outros também. Coloque o teu coração na miséria do outro. Olhe as pessoas com compaixão. Olhe as pessoas não com um cetro de rei, de juízo. Olhe as pessoas com compaixão. Sinta a dor que elas sentem. E ajude-as. Elas merecem ser ajuizadas, elas merecem ser postas para fora, elas merecem um monte de coisa, mas a gente aprende com Jesus a andar uma milha a mais, faz algo a mais. Exerce misericórdia. Amém, queridos? Nós fomos abençoados com a misericórdia de Deus. Agora a gente exerce misericórdia para o outro. Sabe por quê? Porque o outro vai conhecer as misericórdias de Deus
vendo a gente exercendo misericórdia. Por que você está fazendo isso? Deixa eu contar uma história para você. Sabe, há um tempo atrás eu estava metido em pecado, eu estava me consumindo de culpa, eu estava me consumindo de dúvidas, eu não tinha ideia de quem eu era e o que eu estava fazendo nessa vida, mas aí alguém me falou de Jesus e eu soube de uma verdade que mudou a minha vida. Eu soube que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E eu soube que eu tinha a possibilidade de ser perdoado de todos os meus pecados. E o passo que eu tinha que dar era um passo simples, era de fé. Eu nem entendia direito o que era isso. Mas aqui dentro de mim eu acreditei nesse negócio. E eu me entreguei para Jesus Cristo. Pedi perdão pelos meus pecados. E desde aquele momento, eu senti um alívio, eu senti que meus pecados estavam sendo perdoados, aquele peso todo estava saindo de mim, aquela culpa toda estava saindo de mim, e de repente eu me sinto uma pessoa nova e renovada, e eu começo a orar, e comecei a ter alegria em orar, em falar com Deus, e de repente tem um povo maluco que se chama crente, que muita gente zoa, muita gente goza e não sei o que e tal, mas de repente é tudo doido que eu comecei a andar com eles também, que é um povo que gosta de orar, gosta de cantar, são meio careta, porque eles não fazem um monte de coisa, mas você sabe de uma coisa, eles são meio careta, mas eu estou vendo que eles provam de uma vida muito interessante, eles conseguem ter alegria no meio de uma luta, eles conseguem cantar e chorar de alegria no Senhor num velório, né? Já viu gente cantar alegre no velório, mas acontece que a gente sabe para onde vai, e a gente sabe para onde o querido foi também, ele só chegou antes de nós, e a gente se reúne para celebrar uma vida que chegou antes da gente, na presença do papai, e a gente canta de alegria. Vai ter saudade, vai ter lágrima, vai tudo isso, mas esse povo é doido, eles cantam no velório. Eles não funcionam, esse povo aí não funciona direito não. Pelo menos igual ao mundo, não. E eu estou aprendendo a funcionar igual eles. Eles andam na contramão, exatamente, a gente anda na contramão. E você sabe de uma coisa? Isso está sendo muito bom para mim. E eu descobri que Jesus me perdoa e exerce misericórdia para comigo. Então, o que eu estou fazendo com você, ao invés de te condenar, te abençoar um pouco mais, apesar de você ter feito isso com a minha vida, é porque eu estou experimentando isso da pessoa de Deus. Então, eu estou fazendo com você. Que tal você conhecer Jesus também? Que tal você experimentar o perdão dos seus pecados? Que tal você conhecer essa turma de doido que se reúne e que são os crentes? Que tal que você conhecer essa galera aí? Misericórdia. A outra palavra, que é a segunda virtude, é bondade. A palavra bondade, ela é muito interessante. A tradução dela é bondade mesmo, bondade moral, integridade, benignidade, bondade. A curiosidade é que a palavra bondade, ela no texto original, ela é crestotes. Crestotes tem a mesma raiz da palavra Cristo. Muito interessante. É a mesma raiz da palavra crisma, a mesma raiz da palavra cristão, a mesma raiz da palavra Cristo, a mesma raiz da palavra Messias, a mesma raiz da palavra ungido. Portanto, não é apenas um ato de benevolência, é uma característica do ungido, é uma característica de Deus, é uma ação de bondade para com o outro. E quando você faz isso porque é cristão, é como se você estivesse repartindo unção numa ação de bondade para com as pessoas. Mas foi isso que nós fomos beneficiados. Antes da gente fazer alguma coisa, lembra que você experimentou e você prova a bondade de Deus sobre você. A própria palavra de Jesus, a palavra Cristo lembra a bondade, a mesma raiz.
Deus olhou para a gente não merece nada, nunca merecemos nada, a gente não merecia, mas aí Deus foi bom e é bom com a gente o tempo todo. E a maior coisa que Deus fez foi enviar Cristo, um ungido, o Messias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa é essa? Deus é bom. Agora, o máximo da bondade de Deus está na pessoa de Jesus, está no Cristo. Você prova do máximo da bondade de Deus estando em Jesus. Você prova o máximo da misericórdia de Deus estando em Jesus. Porque Jesus é a encarnação da misericórdia e Ele é a encarnação da bondade. Quando você está nele, você desfruta do máximo. Não se contente com migalhas, gotas. Vá atrás do máximo. Mergulhe em Jesus. Cole em Jesus. Entre em Jesus. Deixa Ele entrar em você. Quer o máximo, queira o máximo, persiga o máximo de Deus, o máximo de presença, o máximo de poder, o máximo de unção. Não se contente. Não se contente. Queira mais, seja um doido mesmo. Se é para ser doido, vamos ser doidos. Enlouquecido por Jesus, enlouquecido pela sua presença, enlouquecido pela sua palavra, enlouquecido pelo seu amor, enlouquecido pela sua unção, enlouquecido pelas vontades dele. Amém, gente? Isso é bondade. A outra virtude é humildade. A humildade precisa estar junto da bondade. As duas são irmãs nesse conjunto de virtudes, porque aquele que é bom e exerce bondade para com os outros, poderá ser tentado ao orgulho. A humildade colada não deixa. Amém? Jesus é humilde, é ter uma opinião humilde de si mesmo. A palavra humilde aqui tem a ver com a nossa visão correta, a visão correta e equilibrada da gente mesmo. É uma visão modesta da gente mesmo. Não importa o quanto inteligente você seja, o quanto estudado você seja, o quanto de coisas boas você faça, tenha uma visão correta e moderada de você mesmo. Como Paulo fala em Romanos capítulo 12. Né? Ninguém pense de si além do que convém. Entenda. Se você pode ser bondoso para com as pessoas, é porque nós fomos abençoados com a bondade de Deus. E tudo que a gente pode passar para o outro em termos de bondade, é um pouquinho daquilo que recebemos de Jesus Cristo. Porque tudo que é bom vem do alto, diz a palavra de Deus. Amém, gente? Humildade. Então a gente está fazendo um monte de coisa, a gente está abençoando um monte de gente, a gente está distribuindo cesta básica, a gente está orando, a gente está ministrando, a gente está ensinando, a gente está ajudando as pessoas a seguirem muito bem. Uau, a gente é demais, hein? Não, filho, menos. A gente está fazendo uma coisa, distribuindo cesta básica, abençoando pessoas, ensinando, ministrando, ajudando as pessoas a seguirem. Uau, Deus é demais. Deus é demais. Deus é tremendo. O Espírito Santo do Senhor está usando a gente para fazer essas coisas. Como é bom ser usado por Deus. Como é bom ser usado pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado por o privilégio do Senhor nos usar para tocar em pessoas. Oh, Deus, continua fazendo isso. Eu quero provar cada vez mais desse negócio. E sempre será o Senhor, e sempre será do Senhor a glória, e sempre os méritos serão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra virtude, mansidão. A palavra mansidão aqui, ela é a pessoa que, diante de uma situação em que deveria provocar a ira, ele troca a ira pela mansidão, águas mansas. De repente acontece uma situação, você poderia virar um rio raivoso. Mas aí
você escolhe a mansidão, águas tranquilas, calmas, que conseguem refletir melhor a luz do sol. Estão comigo? A mansidão reflete a luz de Jesus, mas a ira não. A rudeza não. Mas a mansidão sim. As bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, a mansidão é esse negócio. Agora a mansidão, nessa palavra aqui, envolve também abrir mão de algum direito. Alguém faz alguma coisa para a gente e a gente abre mão do direito de reivindicar, abre mão do direito de protestar, abre mão do direito de reclamar. E eu me torno manso, eu abro mão do meu direito e abençoo a pessoa. Não foi isso que Deus faz com a gente? Não é isso que Deus faz com a gente? Deus é manso com a gente. Diante de tantos erros e pecados, eu busco a Deus. Deus fala assim, vem cá, Paulo, confessa teu pecado. Eu confesso. Eu perdoo o seu pecado. Ok. Agora vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Mas Deus, eu não mereço. Eu sei disso, você sabe disso, mas eu te amo. E eu te escolhi. Você é meu eleito, você é meu santo, e eu te amo. Eu te escolhi, eu te santifiquei, te santifico, porque eu te amo. Amém, gente? Ninguém pode mudar isso. Nem nós podemos mudar isso. Mansidão. Última palavra, longanimidade. Essa palavra longanimidade é macrotomia. Macro, a ideia de grande. Ou seja, é uma paciência que estica, 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 grande. Ela é grandiosa, grandiosa. A longanimidade não é só ter paciência, não é só ser manso, mas é ter uma paciência que é elástica e ela estica tudo que precisa. A longanimidade envolve conservar o bom ânimo por muito tempo. Não é apenas quando alguém faz alguma coisa para a gente e a gente decide ser longânimo, não é apenas, olha, eu estou te tolerando, eu não vou fazer o que eu quero fazer porque eu escolhi ser longânimo, valeu? Não é isso, ser longânimo não é isso. Ser longânimo é ficar animado, ficar ainda disposto e animado a amar e a perdoar a pessoa, apesar de ser um traste e merecer isso aí mesmo. Mas aí você fala assim, olha, eu não vou fazer o que eu quero. Isso não é longanimidade. Aí, a longanimidade é, eu estou muito animado em continuar te amando. Eu estou muito animado em continuar te perdoando. Eu estou muito animado a tolerar isso aí, porque eu ainda acredito que você vai dar certo. Isso é longanimidade. Eu acredito. Mas não é isso que Deus faz comigo e com você? Quem acha que Deus é longânimo consigo? É isso que Deus faz com a gente, não é? De novo, Pai. Ô Pai, quem já pediu perdão de um pecado mais de uma vez? Tem algum pecado que você já pediu perdão 2 vezes? 5, 10, 15, 20? 20 vezes o mesmo pecado. E você ainda está aí, filho. E você ainda está aí. Deus não te consumiu nem nada. Isso é longanimidade. E toda vez que você chega lá, como o pecado, Deus apaga o pecado, você fala assim, Deus, mais uma vez. Deus fala assim, não, é a primeira. Ué, mas é aquelas outras vezes. Naquelas vezes já perdoei, então apaguei. Essa aqui é a primeira. Isso é longanimidade. A paciência de Deus estica. Os limites são muito largos. Ele faz isso com você, meu querido. Aí quando eu vi essas virtudes, falei assim, eu não posso falar a respeito da gente. Eu tenho que pensar naquilo que eu recebo de benefício dessas virtudes que vêm da própria pessoa de Jesus Cristo. Aí eu pensando nesses textos, nessas virtudes, é Jesus o tempo inteiro.
É Jesus o tempo inteiro me abençoando, é Jesus o tempo inteiro me amando, é Jesus o tempo inteiro exercendo essa bondade, é Ele que me dá identidade, porque nele eu sou um eleito, um santo e um amado. Fale comigo, eu em Jesus, eu sou um eleito, um santo e um amado, e em Jesus eu me beneficio constantemente da sua compaixão, da sua bondade, da sua humildade, da sua mansidão e da sua longanimidade. Não dá para não amar um Jesus assim, não dá para não amar um Deus assim, dá para não colar nele, dá para querer viver uma meia vida com Deus, não dá. É bom demais, é bom demais. Mas aí fica o alerta da palavra de Deus, para que a gente haja com as pessoas dessa mesma forma, com todo esse conjunto de virtudes que somos abençoados. Seja você um instrumento de Deus, para manifestar essas virtudes a um próximo, a alguém, amém? E depois não perca a oportunidade de explicar para a pessoa por que você está perdoando ao invés de condenar, por que você está sendo longânimo ao invés de acabar com a medida da paciência, por que você está sendo manso quando você poderia se irar, por que você está sendo um instrumento de Deus ao invés de ser mais um. Amém, gente? Fica de pé comigo, vamos orar.